Você já parou para pensar como um povo que começou entre pedras, mares e mitos, conseguiu influenciar tudo o que conhecemos hoje? Como surgiram os guerreiros espartanos tão temidos e respeitados? Quais foram os segredos por trás da democracia ateniense? Como Alexandre, o Grande, expandiu tão rapidamente os limites do mundo grego? E por que uma civilização tão poderosa acabou entrando em decadência e hoje enfrenta crises tão profundas? A história da Grécia é repleta de surpresas, glórias e turbulências que ecoam até nossos dias. Seja muito bem-vindo ao canal Tempos e Tronos, um projeto feito especialmente para você que ama história e quer entender como surgiram, cresceram, prosperaram e até desapareceram as grandes civilizações do passado. E olha só, a continuidade desse projeto depende muito do seu apoio. Então já aproveita para se inscrever no canal, clicar no gostei, comentar o que achou do vídeo, deixar sua sugestão sobre quais civilizações você quer conhecer melhor nos próximos vídeos. Sem mais demora, vamos juntos viajar no tempo e conhecer a fascinante história da civilização grega. Capítulo 1. Entre mares e mitos, o despertar de uma civilização. Imagine uma terra moldada pelas mãos do próprio Poseidon. Milhares de ilhas salpicadas no azul vibrante do Mediterrâneo, montanhas que tocam os céus e vales que escondem segredos ainda desconhecidos. É exatamente nesse cenário encantado, entre mares, pedras e lendas, que começa a nossa jornada pela Grécia Antiga. Mas espere! Não pense que esses primeiros gregos já chegaram construindo templos grandiosos ou escrevendo epopeias imortais. Não, a história começa bem mais simples. Entre os séculos 10 e 12 a.C., enquanto o resto do mundo ainda caminhava lentamente pela escuridão, os primeiros habitantes da região começavam a desenhar seu destino com passos tímidos, mas determinados. Esses povos primitivos, como os minoicos e micênicos, viveram cercados de mistérios. Nas ruínas de Creta, palácios magníficos contam, com suas paredes decoradas, histórias silenciosas sobre reis poderosos e rainhas enigmáticas. Já em Micenas, as gigantescas muralhas, tão impressionantes que pareciam feitas por gigantes, protegiam riquezas e alimentavam lendas sobre batalhas heroicas e grandes conquistas. Diziam, inclusive, que esses primeiros gregos viviam sob o olhar atento dos próprios deuses, numa terra onde humanos e divindades pareciam se misturar no mesmo destino. Cada tempestade, cada maré alta, cada terremoto tinha uma explicação fantástica, digna das histórias mais extraordinárias. E assim, pouco a pouco, nasceram lendas que atravessariam os séculos. Zeus no alto do Olimpo, Poseidon nas profundezas do mar, Atena com sua sabedoria luminosa e, claro, heróis como Hércules, Perseu e Aquiles, símbolos vivos dessa era cheia de imaginação. Mas nem tudo era mito. Enquanto deuses e criaturas fantásticas dominavam o imaginário popular, nos bastidores da história, algo grande começava a se formar. Pequenos povos isolados começavam a construir cidades, a dominar técnicas inovadoras e, acima de tudo, a definir lentamente o que significava ser grego. Os primeiros passos de um povo destinado a mudar o mundo estavam dados, e, no meio dessa terra cheia de contrastes e mistérios, uma civilização estava prestes a se erguer. Mas como exatamente esses povos tão fragmentados se tornaram uma potência capaz de desafiar impérios inteiros? Quais líderes seriam capazes de unir tanta diversidade sob um único nome? Essas perguntas vão nos levar diretamente para o próximo capítulo dessa fascinante aventura. Capítulo 2. O surgimento das polis. O poder da união. Era como um mosaico colorido, com centenas de peças soltas, esperando por alguém que pudesse juntá-las e formar uma imagem. E na Grécia Antiga, essas peças eram pequenas cidades, isoladas umas das outras por mares profundos e montanhas imponentes. Vivendo separadas, cada uma dessas cidades parecia ter seu próprio universo, suas próprias leis, costumes e até seus próprios deuses preferidos. Mas algo inesperado aconteceu. Como pequenas estrelas que lentamente começam a formar uma constelação, essas cidades perceberam que separadas eram frágeis, mas unidas poderiam desafiar até os maiores perigos. Surgiram então as famosas polis gregas, cidades-estados independentes, orgulhosas e vibrantes, como Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. Cada uma tinha uma identidade distinta. Atenas era sofisticada, brilhando em conhecimento e filosofia, quase como um farol na escuridão. Esparta, por outro lado, respirava disciplina militar e coragem lendária. Enquanto Atenas encantava com teatros e discussões em praças movimentadas, Esparta treinava guerreiros incansáveis, cuja bravura ecoava por todo o Mediterrâneo. É nesse momento que líderes inesquecíveis entram em cena. Homens como Solon, legislador ateniense, que plantou as primeiras sementes da democracia,
dando voz ao povo e mudando para sempre o conceito de poder. Em Esparta, Licurgo, quase mítico em sua austeridade, moldou a cidade com leis tão rígidas que tornaram os espartanos guerreiros praticamente invencíveis. E é claro, surgem tiranos ambiciosos, líderes carismáticos e homens que mudariam não só suas cidades, mas todo o destino grego. Esses personagens históricos são quase como artistas, moldando lentamente uma obra-prima chamada Grécia Antiga. Mas mesmo com a união interna em cada polis, uma tensão começava a surgir, uma rivalidade silenciosa, quase inevitável, entre essas cidades orgulhosas. Você consegue imaginar o que acontece quando povos tão diferentes, tão orgulhosos, percebem que precisam se unir para enfrentar ameaças externas, mas não abrem mão da sua identidade? É exatamente aqui, nesse cenário de união frágil e rivalidade crescente, que algo muito maior está prestes a surgir no horizonte grego. Algo capaz de definir o futuro, testar limites e transformar definitivamente a história. Capítulo 3. Guerras e glórias, heróis e batalhas épicas. É curioso perceber que, muitas vezes, os maiores momentos da humanidade acontecem justamente quando a existência está por um fio. E para a Grécia não foi diferente. Imagine o seguinte cenário: as polis, tão diferentes entre si, finalmente tiveram que se unir contra inimigos maiores, vindos de longe, trazendo exércitos imensos e sede insaciável de poder. O ano era 490 a.C. Um mensageiro exausto chega às portas de Atenas com uma notícia que mudaria para sempre o rumo da história. O gigantesco exército persa havia desembarcado nas planícies de Maratona. Era um império inteiro contra pequenas cidades gregas, que, a princípio, pareciam não ter chances. Mas nesse momento desesperador surgem nomes inesquecíveis. Milcíades, o brilhante general ateniense, transforma poucos soldados em gigantes destemidos, derrotando um inimigo muito superior em número. 10 anos depois, outra prova ainda maior, as Termópilas. Lá estava o lendário rei espartano Leônidas com seus 300 guerreiros, enfrentando milhares de soldados persas num desfiladeiro apertado. Um combate tão heróico que ecoa através dos tempos como exemplo máximo de coragem e sacrifício. O fogo das batalhas iluminou a coragem dos gregos, mas também alimentou algo ainda mais profundo, a ideia de identidade e orgulho. Afinal, quem eram esses homens, capazes de resistir contra todas as probabilidades? O que fazia deles tão únicos, tão especiais, tão dignos das maiores histórias já contadas? Nesse período, Atenas e Esparta se tornaram símbolos de algo maior. Juntas, mas sempre rivais, elas enfrentaram e venceram o aparentemente invencível Império Persa. Mas é exatamente na vitória que as sementes do próximo conflito começam a brotar. Porque, ironicamente, quanto mais as cidades venciam juntas, mais aumentava a rivalidade entre elas. E essa tensão estava prestes a explodir de uma maneira nunca antes vista, lançando os gregos em um turbilhão de conquistas, derrotas e intrigas políticas que fariam até os próprios deuses tremerem no Olimpo. Capítulo 4. A Era de Ouro, Atenas e a Luz da Sabedoria. Após enfrentar juntos o implacável exército persa, os gregos haviam sentido o gosto doce da vitória, mas também tinham percebido algo estranho. Quanto mais venciam, mais se dividiam. Foi nesse cenário curioso, entre glórias militares e rivalidades veladas, que uma cidade brilhou mais forte que qualquer outra na Grécia Antiga. Essa cidade era Atenas. Atenas não era só uma cidade comum. Imagine um lugar onde as ideias fluíam livremente como a brisa do mar, onde as pessoas discutiam abertamente sobre política, arte, filosofia e até mesmo sobre o sentido da vida. Um lugar onde Sócrates caminhava pelas ruas fazendo perguntas que sacudiam as certezas de todos, e Platão, seu brilhante discípulo, moldava em palavras a essência do pensamento humano. Nesse período, que ficou conhecido como o Século de Ouro, Atenas floresceu. Péricles, um líder inteligente e visionário, investiu fortemente nas artes, na democracia e em obras grandiosas que ainda hoje deixam qualquer um de queixo caído. Foi ele quem ordenou a construção do imponente Parthenon, templo erguido em honra à deusa Atena, um símbolo eterno da beleza e inteligência que dominava aquela época. E enquanto grandes pensadores moldavam o futuro, artistas davam vida a obras imortais. Ésquilo, Sófocles e Eurípides levaram o teatro a patamares nunca vistos antes. As peças contavam histórias profundas, refletindo os dilemas da alma humana, tragédias e dramas que até hoje são capazes de emocionar quem as conhece. Mas como toda luz brilhante lança sombras igualmente fortes, o sucesso de Atenas despertava a inveja de suas vizinhas, especialmente de Esparta.
Enquanto Atenas construía teatros e filosofava, Esparta afiava lanças e treinava guerreiros. No meio desse contraste crescente entre beleza e poder, inteligência e força bruta, estava nascendo um conflito inevitável. A rivalidade sutil que antes era apenas uma brisa distante começava a ganhar força, transformando-se numa tempestade iminente. Mas como exatamente duas das maiores potências gregas poderiam entrar em guerra após terem lutado lado a lado? Quais seriam as consequências dessa disputa que ameaçava abalar tudo o que haviam conquistado? Para entender isso, precisamos seguir adiante, para o próximo capítulo dessa história extraordinária. Capítulo 5. Esparta contra Atenas, o choque dos gigantes. Você já viu o que acontece quando duas forças opostas, cada uma convicta da sua verdade absoluta, decidem medir forças? Pois é exatamente assim que começa a Guerra do Peloponeso, uma das disputas internas mais devastadoras do mundo antigo. De um lado, Atenas, brilhante como o sol, respirando filosofia, democracia e arte. Do outro, Esparta, fria como aço, treinada desde o berço para ser implacável no campo de batalha. Aliás, se você quiser mergulhar mais fundo na fascinante cultura de Esparta, já temos um vídeo completo aqui no canal sobre essa poderosa cidade-estado. É só clicar no link que está na descrição ou no comentário fixado. O conflito entre essas duas cidades começou de maneira discreta, quase como uma brisa que antecede a tempestade, até que explodiu em uma guerra que durou quase 30 anos. Quase 3 décadas de batalhas épicas, traições surpreendentes e estratégias capazes de dar nó na cabeça até dos maiores generais. Nesse cenário complexo, figuras extraordinárias surgiram, como Alcibíades, general ateniense genial, porém imprevisível. Um homem tão brilhante quanto ambicioso, capaz de virar o jogo de um momento para o outro. Enquanto isso, os espartanos mostravam toda a sua força e determinação, conquistando batalhas que pareciam impossíveis. Mas a verdade é que essa guerra não trouxe vitórias claras. Pelo contrário, deixou Atenas e Esparta exaustas, vulneráveis e profundamente feridas. Afinal, essa guerra durou um total de 27 anos, de 431 e 404 a.C. E enquanto as duas cidades se desgastavam nesse conflito, longe dos olhos de todos, uma nova potência surgia silenciosamente ao norte, observando tudo e esperando o momento certo para mudar o destino da Grécia para sempre. Capítulo 6. Alexandre, o Grande, o homem que sonhou o mundo. Dizem que há momentos na história em que um único homem consegue moldar o destino de milhares, mudando o rumo do mundo apenas com o poder dos seus sonhos. Alexandre, o Grande, foi exatamente esse tipo de homem. Enquanto Atenas e Esparta se destruíam lentamente em conflitos intermináveis, lá no norte, na região da Macedônia, algo inesperado acontecia. Filipe, rei macedônio astuto e estrategista brilhante, fortalecia silenciosamente seu reino, preparando caminho para seu jovem filho Alexandre, um garoto que desde cedo demonstrava uma ambição maior do que as montanhas que o cercavam. Educado por ninguém menos que Aristóteles, Alexandre cresceu ouvindo histórias sobre heróis lendários, sonhando em superá-los. Aos 20 anos, após a morte súbita de seu pai, assumiu o trono macedônio com um objetivo claro, mas audacioso: conquistar o mundo conhecido. Armado com uma coragem quase insana e uma genialidade militar que surpreendia até os veteranos mais experientes, Alexandre marchou sobre a Grécia, assumindo rapidamente o controle da região. Não demorou muito para que seus olhos se voltassem ainda mais longe, para o poderoso Império Persa, que há muito tempo desafiava os gregos. E assim começou uma jornada épica, quase inacreditável. Alexandre, à frente de seu exército, conquistou cidades, atravessou desertos escaldantes e enfrentou inimigos muito maiores em número. Reza a lenda que ele jamais perdeu uma única batalha. De cidade em cidade, império em império, Alexandre ampliava suas fronteiras, levando consigo não apenas guerras, mas também cultura, arte e a filosofia grega para cada novo território conquistado. Mas será que essa ambição não tinha limites? Até onde Alexandre pretendia ir? Que consequências surgiriam dessa gigantesca expansão liderada por um único homem? Capítulo 7. A queda dos gigantes, o preço da ambição. Toda grande história tem seu momento de virada, aquele instante em que o impossível acontece, e o herói, que parecia invencível, finalmente enfrenta sua própria fragilidade. Alexandre, o Grande, que havia conquistado meio mundo, também teve seu momento. Após conquistar o Império Persa, atravessar desertos impiedosos e expandir o horizonte da civilização grega até terras que seus ancestrais jamais poderiam imaginar,
Alexandre chegou até a Índia. Lá, pela primeira vez, seus soldados sentiram algo que nunca haviam sentido antes: medo, exaustão e saudade de casa. Naquele ponto da jornada, a ambição ilimitada de Alexandre começou a encontrar os primeiros sinais de resistência, não de um inimigo externo, mas das vozes silenciosas que surgiam dentro do seu próprio exército. Muitos começaram a questionar se aquele jovem rei, que parecia ser protegido pelos deuses, não havia ido longe demais. Afinal, qual era o preço de tamanho poder? E então aconteceu o inesperado. Aos 32 anos, no auge da sua juventude, Alexandre morreu misteriosamente em Babilônia. Alguns dizem que foi febre, outros acreditam em envenenamento. Seja como for, o homem que quase havia dominado o mundo conhecido desapareceu, deixando para trás um império imenso, mas instável, pronto para desmoronar. O sonho de Alexandre havia sido grande demais para ser sustentado por seus sucessores. Logo, generais e antigos aliados, que antes marchavam unidos ao seu lado, começaram uma batalha feroz pelo poder, dividindo o gigantesco império em reinos menores. Aquela civilização grega poderosa e ambiciosa, antes unificada por um sonho comum, começava lentamente a se desfazer, fragmentada por conflitos internos e intrigas políticas. Como seria possível manter vivo o legado de Alexandre diante de tantas divisões? Mas esse cenário confuso e fragmentado trouxe à luz algo inesperado, um legado cultural que iria atravessar os séculos e influenciar povos que Alexandre sequer chegou a conhecer. E para entender como isso aconteceu, precisamos mergulhar no próximo capítulo. Capítulo 8. O legado helenístico, quando a Grécia conquistou o mundo. Quando Alexandre morreu, parecia que seu grande sonho havia morrido junto com ele. Mas existe algo curioso sobre sonhos. Quando são grandes demais, dificilmente desaparecem por completo. E o sonho de Alexandre, embora dividido e fragmentado, transformou-se numa herança fascinante, o legado helenístico. Agora imagine uma Grécia muito além das fronteiras originais, espalhada por terras distantes como o Egito, a Pérsia e até partes da Índia. Nesses novos territórios, cidades magníficas floresciam como símbolos vivos da cultura grega. A mais famosa delas era Alexandria, fundada pelo próprio Alexandre no Egito, uma cidade que logo se tornou o centro cultural e intelectual do mundo antigo. E que cidade fascinante era Alexandria! Imagine bibliotecas gigantescas, onde milhares de manuscritos eram cuidadosamente guardados. Imagine matemáticos como Euclides, escrevendo obras que ainda hoje são estudadas. Imagine Arquimedes fazendo descobertas tão impressionantes que ainda parecem ficção científica. Essa nova Grécia expandida não só conquistava terras, mas corações e mentes, encantando povos distantes com suas artes, ciências e filosofias. Mas havia uma ironia nisso tudo. À medida que a cultura grega se espalhava, algo começava a se perder pelo caminho, uma essência, talvez, da identidade original da Grécia. O mundo helenístico era brilhante e vasto, mas também complexo e profundamente dividido. Reis gregos governavam terras distantes, mas se distanciavam cada vez mais do que significava ser grego. Aos poucos, a unidade que Alexandre tinha tentado criar parecia cada vez mais distante. Governantes disputavam territórios, filósofos debatiam ferozmente entre si, e o brilho daquela civilização começava lentamente a se desgastar. Era como se a Grécia tivesse conquistado o mundo inteiro, mas tivesse esquecido quem era. E enquanto essa fascinante civilização helenística tentava entender seu próprio destino, uma nova sombra surgia lentamente no oeste, um poder implacável que olhava com ambição para o mundo grego, preparando-se silenciosamente para conquistar o conquistador. Mas que poder seria capaz de ameaçar algo tão grandioso como a herança de Alexandre? Capítulo 9. Sob a sombra de Roma, o crepúsculo grego. Nenhuma grande civilização desaparece da noite para o dia. Geralmente, ela definha aos poucos, quase sem perceber. Foi exatamente assim que aconteceu com a Grécia, agora brilhante, porém frágil, dividida e desgastada por conflitos internos e governantes ambiciosos que não percebiam uma ameaça silenciosa surgindo no horizonte. Essa ameaça vinha de Roma, uma jovem república no oeste, que crescia rapidamente, alimentada por uma ambição voraz. E os romanos, admiradores da cultura grega, também eram pragmáticos. Eles queriam não apenas aprender com os gregos, mas governá-los. O primeiro choque veio de forma sutil, diplomática quase, mas aos poucos tornou-se claro que Roma não queria apenas amizade, queria controle. À medida que os exércitos romanos marchavam pela Grécia, aquelas cidades antes orgulhosas,
que haviam desafiado o maior império do mundo persa e que tinham produzido gênios como Sócrates, Platão e Aristóteles, agora se rendiam sem resistência, enfraquecidas por séculos de conflitos internos. Mas o curioso é que, mesmo conquistados, os gregos de alguma forma conquistaram Roma. A cultura grega tornou-se uma obsessão para os romanos. Sua arte, filosofia e religião foram absorvidas por essa nova potência que agora dominava o Mediterrâneo. Era uma ironia amarga, os gregos haviam perdido sua liberdade política, mas culturalmente ainda eram os mestres do mundo conhecido. Só que essa relação era complexa. Enquanto Roma crescia cada vez mais, a Grécia tornava-se um simples território provincial. O brilho das antigas cidades gregas era agora apenas um reflexo distante do seu passado glorioso. Atenas, Esparta, Corinto, todas essas grandes polis tornaram-se apenas sombras do que já foram. Mas afinal, será que o fim da autonomia política significava também o fim completo da civilização grega? Ou talvez o legado grego tivesse encontrado uma maneira surpreendente de sobreviver? Capítulo 10. O eco dos antigos, a Grécia no mundo moderno. O tempo passou. Séculos se transformaram em milênios. O império que dominou a Grécia caiu, e outros surgiram no seu lugar. Mas, de uma maneira quase mágica, os gregos nunca realmente desapareceram. Afinal, olhe ao redor. A Grécia Antiga pode ter sido conquistada por Roma, mas suas ideias nunca foram derrotadas. Estão no nosso modo de pensar, nas leis, na arte, na ciência. A democracia que tantos países hoje adotam, sim, nasceu em Atenas. A filosofia que moldou o Ocidente foi escrita por gregos que discutiam sob colunas de mármore. E mesmo hoje, se você andar pelas ruas da Grécia moderna, verá que o espírito dos antigos ainda está lá. A Acrópole de Atenas, embora desgastada pelo tempo, continua de pé como um lembrete silencioso de uma era que nunca foi esquecida. As tradições, os costumes e até as ruínas contam histórias para quem sabe ouvir. Mas a verdade é que, apesar de seu imenso legado, a Grécia de hoje não vive um período de glória. A economia, que já foi sustentada pelos grandes filósofos e comerciantes do passado, enfrenta dificuldades. O país, que um dia desafiou impérios, agora luta contra crises internas, tentando encontrar um equilíbrio entre sua história e seu futuro. E aqui surge uma pergunta intrigante. Será que a Grécia moderna conseguirá se reerguer e escrever um novo capítulo glorioso em sua história? Ou será que seu papel será apenas o de um museu a céu aberto, contando as glórias de um passado distante? O futuro, assim como o destino dos antigos gregos, ainda está sendo escrito. E talvez, dessa vez, a história não seja contada por reis ou generais, mas pelo próprio povo grego e pelo impacto que suas ideias continuam tendo no mundo inteiro. Capítulo 11. A crise da Grécia moderna, o peso de um passado glorioso. Imagine carregar o peso de uma civilização que moldou o mundo. Caminhar pelas ruas onde Sócrates fez perguntas que desafiaram reis, onde Platão sonhou com sociedades perfeitas e onde Péricles elevou Atenas a seu auge. Imagine viver rodeado por colunas que um dia sustentaram templos sagrados, enquanto o presente luta para se sustentar. Esse é o dilema da Grécia moderna, uma terra de passado glorioso, mas de presente incerto. O colapso econômico e a crise atual. Durante séculos, a Grécia sobreviveu a impérios, guerras e mudanças de poder. Mas, nos últimos tempos, sua maior batalha não tem sido contra exércitos, e sim contra números. A crise econômica, que explodiu no início do século XXI, deixou marcas profundas, e teve seu auge em 2010. Dívidas gigantescas, austeridade severa e um povo que precisou reaprender a sobreviver em um país à beira do colapso. O desemprego atingiu níveis alarmantes, milhares de gregos viram suas vidas virarem de cabeça para baixo, e muitos jovens simplesmente foram embora, buscando um futuro mais promissor em outros países da Europa. O país que ensinou o mundo a pensar agora luta para encontrar um caminho para si mesmo. O turismo, impulsionado pelas ruínas da antiguidade, ainda é um dos principais motores da economia, mas ele sozinho não é suficiente para sustentar um povo inteiro. A produção interna enfrenta dificuldades, a infraestrutura sofre com décadas de negligência, e os desafios políticos tornam a recuperação ainda mais difícil. Resistência e esperança. O espírito grego ainda vive? Mas há algo que os gregos sempre tiveram e que nunca se perdeu: a resiliência. A mesma força que fez Leônidas e seus 300 guerreiros enfrentarem um exército infinito nas Termópilas, a mesma ousadia que fez Atenas desafiar impérios e criar um modelo de governo que influenciaria o mundo.
Mesmo diante da crise, muitos gregos não desistiram. Pequenos negócios tentam se reinventar, novas gerações buscam soluções inovadoras, e há um esforço contínuo para revitalizar a economia. Projetos culturais, incentivo ao empreendedorismo e tentativas de modernização do país mostram que, embora o caminho seja difícil, a luta não acabou. E aqui surge a pergunta inevitável: a Grécia moderna conseguirá se reerguer e escrever um novo capítulo de glória? Ou será que sua grandeza será apenas um eco distante, lembrado em livros e ruínas? Se a história nos ensina algo, é que o destino nunca está escrito em pedra. A Grécia já caiu e se levantou diversas vezes ao longo dos séculos. E talvez, agora, ela esteja apenas se preparando para um novo renascimento. Mas, para saber como essa história termina, teremos que esperar os próximos capítulos da realidade. E assim encerramos essa jornada pela história da civilização grega. Desde seus primórdios entre mitos e mares, passando pelo auge de sua cultura e conquistas, até chegar aos desafios do presente. Uma história grandiosa, cheia de reviravoltas e personagens imortais. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias fascinantes para vocês. Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com alguém que ama história e comente aqui embaixo o que achou. Sua opinião é muito importante para que esse projeto continue crescendo. E claro, me diga, qual outra civilização ou período histórico você gostaria de ver por aqui? Vamos juntos explorar o passado e entender como ele moldou o mundo em que vivemos hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!